E aí, como não poderíamos deixar de falar, os receptores relacionados à ansiedade, gente. Lembra? É uma pergunta que muitos dos alunos me fazem e também você que está assistindo aí essa videoaula, já deve ter se questionado. Como que um medicamento que é antidepressivo, que eu estou querendo aumentar a serotonina para melhorar a qualidade de vida do paciente, ele age como ansiolítico. Ele é primeira escolha hoje, como é o caso da fluoxetina, citalopram, utilizado para ansiedade, pessoas que têm níveis elevados de serotonina também, claro, mas muito mais de noradrenalina. Vamos ver como é que isso se apresenta? Presta atenção, galerinha. Essa aula aqui já vai pagar todo o processo. Então tem aí, ó, receptores 5-HT1. Lembrando, nós vamos conversar novamente nos receptores 5-HT1. Clésio, onde é que estão os receptores 5-HT1? Aqui, gente, de feedback negativo. Então, lembra, receptor 5-HT1, o que ele faz? Bloqueia a entrada do cálcio e, consequentemente, essas vesículas não liberam. Então, quando eu ajo agonizando os receptores 5-HT1, eu diminuo a liberação de serotonina. Tá bom? E o que a serotonina tem a ver no processo de ansiedade? Vamos ver isso agora, galerinha. Vamos pegar uma situação problema, tá bom? Vamos comigo, uma situação problema. Digamos que você está lá no restaurante, tranquilo, almoçando, dia de domingo, maravilhoso, tal, qualquer dia da semana, noite, dia. Mas olha, aí um carro desgovernado começou a frear lá fora. Olha que interessante, quando ele começa a frear lá fora, você já tem uma sensação de medo. Mas é um medo ele não é real. É um medo que ainda está lá fora. Mas agora o carro adentrou o restaurante. Quebrou a vidraça e tal, pá. Agora gerou uma reação. Olha que interessante. A reação em que as pessoas têm frente a um medo potencial. Então aqui, ó, olha fisiologicamente como é a reação dessa galerinha aqui nessa ilustração. Uma reação. Então, quais são as reações que se apresentam aqui? Pupila dilata, boca seca, coração dispara. Vamos ver como é que isso acontece dentro do cérebro de maneira bem tranquila, né? Tô entrando no, ó, legal, ó que legal essa nossa animação. Isso aqui é a aula padrão Clésio de qualidade, tá bom? Olha que interessante, entrou aqui no cérebro, nós vamos ver aqui a região, entrou aqui, nós vamos observar aqui uma região muito importante, que é a região mediada pelas ações da amígdala. A amígdala é uma região do cérebro que é responsável pelos medos apreendidos. Lembra que a gente não coloca a mão na tomada hoje porque a gente sabe que dá choque? A gente aprende esse medo, o local de gravação desses medos. É por isso que muitas pessoas que têm estresse pós-traumático, é porque o medo foi tão grande que não era para gravar mais esse medo daquele estresse. Agora ele grava, a amígdala, né, grava esse medo. Por isso que agora toda hora você vai ter flashes daquelas ações. Então é importante entender isso. Vocês, né, pode ir aí no livro de neurociência que explica bastante sobre isso. Mas o que é que eu quero trazer para vocês aqui, ó? A serotonina, galerinha. A serotonina aqui nessa região é ela que é responsável. O aumento da serotonina aqui é que é responsável por essa ação da amígdala que aciona o hipotálamo. Ela é responsável também, assim como outros neurotransmissores, ela é responsável aquelas sensações de medo, de ansiedade, de angústia, de estado de alerta, que parece muito comum, né? Mas isso, quando se torna patológico, é a tal de ansiedade generalizada, é o estresse pós-traumático, é a síndrome do pânico, é aquelas fobias que se apresentam por essas ações, mediada aqui pela substância cinzenta periaquedutal e o sistema moduladores difuso, e principalmente pelo hipotálamo, que é o que faz a comunicação de todo o sistema neuronal, aqui é no córtex cerebral, né, do encéfalo, né? Então essa conexão do encéfalo é feita pelo hipotálamo. E aí, só para te falar que a serotonina está aí relacionada. Então o que a gente faz? Então qual é a relação da serotonina aqui na ansiedade? Porque a ansiedade é mediada aqui, né, por essas regiões aqui. Então, serotonina aumentada aqui, eu tenho mais processos relacionados ao simpático,
que gera ansiedade, né? O simpático gera ansiedade, esse comportamento de esquiva, né? E principalmente estado de alerta. Então vamos ver isso acontecendo. E olha, lembrando, como que a fluoxetina, citalopram, age aqui? Nos receptores, galerinha, 5-HT1. Então, esses receptores 5-HT1, nós já aprendemos que a serotonina, quando se liga nesses receptores 5-HT1, né, que é de feedback negativo, o que é que acontece? Esse receptor, quando ele é agonizado, ele diminui as ações de liberação da própria serotonina que está sendo liberado pelo neurônio que aqui estão inervando. Então, quando eu tenho... Mas como, Clésio, que a fluoxetina não aumenta a serotonina? Então, teoricamente, não deveria causar muito mais ações nessa região? Aí vem o pulo do gato, ó. Essa região aqui, ó, presta atenção, galerinha, pelo amor de Deus. Essa região aqui, ó, é que é responsável pelaquela doença chamada ansiedade. As ansiedades generalizadas, estresse pós-traumático, essas respostas aqui, que é o que se apresenta fisiologicamente, com o coração agitado, musculatura contraída. Mas olha, a relação da serotonina aqui, ó, na substância cinzenta periaquidutal, é aqui que a gente vê as ações desses receptores 5-HT1. Então, quanto mais serotonina aumentada, eu posso até, né, quando eu estou dando fluoxetina, eu aumento a serotonina, claro, que é isso que eu espero. Eu aumento aqui, ó, pode até ser que eu evolua para processos responsáveis pela aquela questão de ansiedade. Mas quando eu aumento serotonina aqui, beleza. Mas quando eu tenho um aumento da serotonina, eu tenho mais facilidade de ter mais serotonina. É muito mais fácil quando eu tenho muita serotonina aumentada por conta da fluoxetina. Quando eu tenho muita serotonina aumentada, o que acontece? Eu tenho mais chance de ativar os receptores 5-HT1, né? Lembra? 5-HT1, que é de feedback negativo. Então, muita serotonina, e essa região aqui é riquíssima nesses receptores de 5-HT1. Então, essa região aqui é riquíssima naqueles receptores que são responsáveis por diminuir as ações, a liberação de serotonina. Então, quando eu tenho muita serotonina, muita ativação dos receptores 5-HT1, aí eu promovo uma diminuição, né? Porque aqui é bem inervado por neurônios, ó. Os neurônios estão vindo para cá, inervando todos os pontos aqui, ó. Neurônio serotoninérgico, tudo bem? Então, se eu tenho muito neurônio inervando essa região, eu tenho também muito receptores 5-HT1 aqui, que é pré-sináptico, ó. Pré-sináptico. Então, quando eu dou fluoxetina e bloqueio a recaptação e eu aumento serotonina, eu ativo também esses receptores. Claro, é muito mais complexo do que isso, mas eu aprendi assim e é suficiente para que você entenda que quando a fluoxetina ela é utilizada, é porque a serotonina que ela aumenta é justamente para ativar esses receptores de 5-HT1, que é os receptores que nós chamamos de autorreceptores, que são responsáveis por diminuir serotonina em todas essas regiões, beleza? Olha que legal. Então vamos lá. Então, esse processo de aumento de ações daquele medo relacionado por aquele carro que adentrou o local, vai fazer isso, ó, ativar o sistema muito importante, dois sistemas importantes, que é o sistema responsável pelo estresse, que é luta e fuga, tá vendo aqui, ó? Responsável pela luta e fuga, né? Que aumenta o estresse por conta do cortisol. Então, olha o que acontece, a gente esboça reações fisiológicas através de uma ação que foi interpretada lá no sistema nervoso, lá no encéfalo. E aí, esse cortisol aumentado, que é o hormônio do estresse, faz com que eu tenha essas reações, principalmente de luta e fuga. Outro sistema também que aumenta e que é responsável por essas ações fisiológicas do nosso organismo é o simpático, é o sistema nervoso simpático. O que é que o sistema nervoso simpático faz? Primeira coisa, agitação, ó, motivação, estado de alerta, atenção. Isso quando se torna patológico, dura muito tempo,
eu tenho as famosas ansiedades generalizadas. Ó a pupila, gente, dilatada, boca, né, escassa, saliva, boca seca. Nós temos no coração um aumento da frequência cardíaca, da força de contração. Isso tudo é relacionado àquele medo que aquela galera está sentindo, lembra? Pupila dilata, boca seca. Olha o que acontece com os brônquios. Dilatação, oxigenação, receptores beta-2. A pele começa a suar, e suar frio, né? Porque todo o sangue está sendo disponibilizado aqui, ó, nos vasos. O sangue está tendo vasoconstricção, o sangue está indo para os grandes vasos para que eu tenha mais ações de luta e fuga. Principalmente o sangue passa para as pernas, os órgãos, a região que mais precisa de irrigação sanguínea. Então eu tenho aqui também renina, né? A renina sendo liberada, que vai aumentar a liberação de angiotensina 2. A angiotensina 2 aciona a aldosterona retém sódio, e aí eu tenho retenção de líquido. Eu tenho também a angiotensina 2 causando vasoconstricção e vários processos. Então, é muito ruim estar com esse estado de simpático aumentado, tá bom? Glicogenólise, aumento da quebra do glicogênio para a formação de glicose. E também eu tenho o aumento da lipólise, quebra de lipídio para formar glicose também. Tudo para eu ter uma ação muito mais rápida de luta e fuga. Agora aqui, ó, lembrando do que a gente viu nos slides passados, lembra, ó, o trato gastrointestinal na reação de luta e fuga, num evento de estresse, ele está todo diminuído, ó. O trato gastrointestinal fica diminuído, porque eu não preciso gastar energia fazendo digestão, que é do parasimpático, mediante as ações do simpático. Então o simpático diminui, quando eu estou estressado, eu diminuo o trato gastrointestinal. É por isso que muitas pessoas que estão em estado de estresse, elas têm constipação, elas têm retenção urinária, diminuição da libido, diminuição da ereção, e tudo isso é ocasionado por o aumento do sistema nervoso simpático. Qual é o neurotransmissor do sistema nervoso simpático, professor? É a adrenalina. Mas quem que promoveu esse aumento desses dois circuitos importantes, desses dois sistemas? A ação da serotonina, que está relacionado com a ansiedade. Tudo bem? Então, isso é só uma prévia das explicações relacionadas à ansiedade, que a gente tem alguns fármacos importantes, fármacos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos. Nós temos aí, ó, primeiramente, ansiolíticos, inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina. E temos também, preferencialmente, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Buspirona age lá. Buspirona também age como agonista dos receptores 5-HT1. Ou seja, a buspirona diminui serotonina naquela região, né, da amígdala ali, que é responsável pelas respostas fisiológicas da ansiedade. Aí temos os benzodiazepínicos, né? Hidroxizina, beta-bloqueadores, propranolol, que diminui frequência cardíaca, é claro que dá aquela sensação de diminuição de ansiedade, metoprolol também, e assim vai. Fora os fármacos hipnóticos, né, sedativos, que é os fármacos mais convencionais, benzodiazepínico, antistamínico, barbitúrico, propofol, entre outros. Mas é só para que você entenda essas ações, a gente não vai se aprofundar muito nessas ações. Tranquilo? Só aí a gente já viu muita coisa. Então dá uma respirada, assim como eu vou fazê-lo agora, porque são muitas informações. Né? E como vocês estão vendo, eu não estou aparecendo aí na telinha aí, porque às vezes a gente quer ficar um pouco mais por trás das câmeras, né? Mas isso é importante. E com relação, professor, a essas ações da serotonina nas alucinações, eu já até falei em alguns slides atrás sobre essas ações dos receptores 5-HT2 com relação a alucinações. Foi aí a descoberta das ações da serotonina na questão relacionada ao surto psicótico, o aumento da serotonina. Lembra que nós vimos lá que o LSD aumenta a serotonina, lembra? Naquele gráfico lá do UpToDate? Aumenta a serotonina, o LSD, as metanfetaminas, a cocaína. Então, os pesquisadores observaram nessas pessoas que fazem a utilização dessas substâncias ilícitas, que elas tinham processos relacionados a psicose, surto psicótico, delírio. Vocês já viram isso na televisão, aquelas raves, aqueles caras lutando com nada, nadando no seco? Então, a descoberta é que a serotonina aumentada por aquelas drogas
LSD, êxtase e até medicamentos também, a depender da quantidade, vão fazer aí ações relacionadas a alucinações, delírios, entre outros. Então, descobriram essa ação da serotonina nesse processo de alucinações, delírio, que é um dos sintomas que se observa na esquizofrenia, nos transtornos positivos, né? Que é o mais cruel, né? Que é a parte positiva. Embora seja positivo, mas é o que mais debilita. E que era comumente utilizava-se os antagonistas de dopamina, que estão relacionados também. Então, dopamina e serotonina agora já é conhecido. Serotonina, 5-HT2. Os receptores. A serotonina não tem diferencial, é serotonina. Né? O receptor é que vai diferenciando. Então, o que os pesquisadores chegaram no consenso? Então, vamos fazer um medicamento que bloqueia tanto dopamina, como também serotonina. Aí chegaram nos antipsicóticos atípicos, olanzapina, quetiapina, né? Risperidona. Então, hoje nós temos medicamentos muito mais, não seguros, mas muito mais eficazes. Porque antigamente, quando se usava só os medicamentos antidopaminérgicos, como clorpromazina, haloperidol, a gente até diminuía o que a gente achava, o que se acha mais complicado, que é os sintomas da parte positiva, que é a alucinação e delírio, que leva até à morte de outros ou da própria pessoa ali por conta de alucinações em viver num mundo que ele imagina ser real, que ele pensa ser real. Então, mas você diminuía, bloqueando dopamina, você diminuía o delírio e alucinações, mas você jogava o paciente para uma parte que é dos transtornos negativos, que é o embotamento, fala desconexa, querer ficar mais reservado. Ou seja, fora que só bloquear a dopamina, você tem o bloqueio também da dopamina na região nigroestriatal. E aí você tem relações ao movimento, efeitos extrapiramidais, parkinsonismo. E também lá na região tubero-infundibular, que é a região responsável lá no hipotálamo, na hipófise, que a dopamina é quem regula a prolactina. E quando você dá um antagonista de dopamina, no caso da clorpromazina e haloperidol, muito potente, você diminui esse regulador da prolactina, e essas pessoas que tratavam para esquizofrenia tinham ginecomastia, galactorreia, né? Mesmo sendo homens ou mulheres, então tinha todos os efeitos. Com os medicamentos atípicos, eu trato também, porque olha, um detalhe para que você nunca esqueça, a serotonina em determinadas áreas responsável pelo embotamento, aquelas áreas do transtorno negativo, a serotonina, ela que regula positivamente a dopamina. Porque a dopamina em determinada área da esquizofrenia é boa, porque ela tira você daquele estado de embotamento, de sono, de querer ficar mais escondido. E a serotonina regula a dopamina lá. Então, se eu bloqueio a serotonina lá, se eu bloquear os receptores lá, eu libero mais dopamina naquela região. Em contrapartida, eu bloqueio nessa aqui, que é responsável pelos fatores do delírio e alucinações. Meu amigo, eu entendo muito de farmacologia, não sei se eu estou conseguindo aqui, mas lógico, eu não tenho pretensão nenhuma de que você aprenda toda a farmacologia do sistema serotoninérgico aqui, só nessa aula. Esse aqui é um norte para você seguir. Então, temos aí mais uma relação desses medicamentos com a serotonina. Então, passeamos aí na serotonina, vimos vários processos. Claro, tem outras ações da serotonina, como nas plaquetas. A serotonina também está relacionada com a dor. Ela não gera dor, mas ela é mediadora, assim como prostaglandina, fatores peptídeos, entre outros, na sensibilização dos baroreceptores, dos receptores, norreceptores, que ali são acionados no processo de dor. Mas, e entre outros, mas eu quero que você entenda que isso aqui já dá base para a gente ter o conhecimento de muita coisa. Como aprender mecanismo de ação? É através dos estudos. E olha, gostou dos slides? Isso aí é o Prezi, também estou tendo aí vários processos de monitoria, e aí um deles é ensinando professores até a trabalhar
com esse sistema tão legal. Então, viva o poder do conhecimento. Quando o farmacêutico não pensa, o paciente padece. E aí a gente vai conversando nas próximas aulas. Até mais!